Estamos de volta com o programa Biosfera aqui pela Boa Vontade TV e pela Rede Mundial de Televisão. Nós estamos conversando com o senhor Nicolau Argírios, ele é técnico em apicultura. Então hoje você está acompanhando algumas dicas, né, do que é apicultura e também como montar um apiário, né, senhor Nicolau? O mais importante para o apicultor é procurar criar raça definida ou híbrido definido. Como é que ele vai saber? Bom, toda a apicultura industrial dos países mais desenvolvidos do mundo usam raças europeias, raças mansas. As raças mansas permitem total controle. Então ele deve optar por rainhas de raças europeias, fecundadas naturalmente em ambientes continentais, onde participam os zangões africanos. E isto é inevitável. Uma vez que o governo ainda não decidiu produzir rainhas de raças mansas com fecundação pura, com zangões da própria raça, então ele tem este meio para definir, para padronizar o comportamento de todas as abelhas, de todas as colônias do seu apiário. Então, tendo isso, depois munir-se de livros e conduzir, então, com todo cuidado, não pensando, não esperando milagres da natureza. Este é um trabalho técnico que ele deve seguir as orientações. Raça definida para padronizar o comportamento, para poder controlar. Pode falar. Qual que é o papel das abelhas para o meio ambiente? Aqui, agora abre-se com esta sua pergunta algo que não vai agradar muito os apicultores do continente americano. Veja só, os apicultores europeus, asiáticos, africanos, quando criam abelhas, quando mantêm apiários, instalam apiários, eles fornecem uma ferramenta para os agricultores, para polinizar suas monoculturas, porém, não só isto, eles produzem seu mel e também asseguram a perpetuação das espécies vegetais nativas. A abelha é nativa ali e proporciona um grande trabalho mais sagrado, a perpetuação do reino vegetal, que depende dela, que caracterizamos como espécies entomófilas. Agora, as abelhas apis trazidas para o continente americano, que tem uma flora formada por abelhas formada e perpetuada por abelhas de espécies nativas, abelhas indígenas. Então, nas apis, para o meio ambiente, nos ecossistemas do continente americano, não é benéfico. Entendi. Prejudicial. Mais sincero, catastrófico. E os cientistas, nesta questão, devem ser um pouquinho mais sinceros, porque o mel é doce. Porém, a preservação do meio ambiente para deixarmos para os nossos filhos, netos, bisnetos, é fundamental. Fundamental. E eles têm que falar a verdade inteira. As meias verdades vêm prejudicando muito, principalmente depois da introdução das abelhas africanas, que escaparam. Quando se diz que escaparam, não estão mais no controle do homem. E agora vou dar uns números alarmantes para se perceber o quanto catastrófica é a ação destas abelhas que estão livres na natureza. O próprio introdutor das africanas, no ano de 1971, numa região do estado do Mato Grosso, antes da divisão em dois, a região de Savana, ele encontrou 107 colônias de abelhas por quilômetro quadrado. Isto representa
uma colônia de abelhas por hectare. 1 quilômetro quadrado, 107 colônias. Quantos milhões de quilômetros quadrados possui o território nacional? Se fizer a conta, vai dar 918 milhões de colônias de africanas pelo território nacional. Um número alarmante. Se todo o território nacional tivesse vegetação tipo savana. Como tem matas, Mata Atlântica e outras, que são muito mais ricas em floradas do que a região de savana, nos meus cálculos, se fazendo descontos generosos, não vou ficar em 918 milhões de colônias no território brasileiro, eu vou fazer grande desconto. Eu digo, existem 200 a 400 milhões de colônias no território nacional. E as estatísticas dizem, ou estimativas pela Confederação e outros órgãos, que o Brasil possui 2 milhões de colônias nos apiários, ou 4, quer dizer, não há uma estatística precisa, mas oscila entre 2 e 4. Quer dizer, 1 a 2% somente das colônias existentes no território brasileiro estão nos apiários. E o resto? E o que estão comendo essas colônias? E o que estão deixando para as espécies nativas? Então, a metade do território norte-americano até a metade da Argentina, que está dominado pelas colônias, pelas abelhas da raça africana, Apis mellifera scutellata, ela não está prestando um serviço benéfico para a flora nativa. Ela é um problema. Destruindo os ecossistemas, demolindo. Agora, a apicultura é necessária para dinamizarmos a produção, a produtividade das culturas em regime de monocultura, de plantas exóticas trazidas e cultivadas aqui. Mas a ação da abelha, quando não está produzindo frutos, sementes para a agricultura, está produzindo mel ou própolis, visitando flores de plantas nativas, ela não é benéfica. Esta verdade os cientistas têm que confessar, de todas essas nações. Então, agora, qual é a solução? Só estamos atacando? Não. Existe uma solução. A apicultura baseada em raças mansas, as europeias. Abelhas sob total controle, onde o apicultor controla tudo. Não enxameiam, porque ele controla a enxameação. Então, esses apiários não realimentam nas matas. A solução para nós prejudicarmos minimamente o meio ambiente e dinamizarmos a economia do país através da agricultura é desenvolver uma apicultura em todo o território nacional e nos países vizinhos. Eles também têm que entrar neste acordo com raças europeias. Sim. As raças europeias não alimentam as matas com novos enxames e ainda servem como elementos para atrair os enxames migratórios das africanas que vêm invadir o apiário, saquear. Então o apicultor, tendo rainhas de raça mansa à sua disposição, captura o enxame, tira a rainha africana, coloca uma europeia e aproveita. Esta é a maneira de limpar a natureza com as abelhas que existem. Então, esses 200 a 400 milhões de colônias que estão soltas nas matas, anualmente elas passarão a diminuir, sem que o governo gaste para caçar pela natureza. Agora, os africanistas que pensam só no presente, não estão concordando com isto. Mas eles devem lembrar o seguinte, que eu, como apicultor, reconheço que eles só molham o macacão, quando cuidam as abelhas naquele calor, mas o objetivo é
alimentar a família. Porém, eles não estão pensando no futuro de seus filhos. Eles estão pensando só no presente. Os ecossistemas estão sendo demolidos pela ação das africanas e das africanizadas aspas, que partem dos seus apiários fugindo para as matas. Sim, é importante a gente pensar sobre essas questões, né, e realmente buscar as soluções. Eu queria que você deixasse agora umas dicas bem técnicas para as pessoas que trabalham com apicultura e que estão montando seus apiários. Raça controlável significa qualquer raça europeia para produzir mel no Brasil, com a natureza infestada por africanos, definir em cada colônia uma rainha europeia e obedecer às orientações técnicas. Aqui está a ferramenta, já mostrei, é aqui. Procurar no editor, procurar através do Biosfera também. Então, o conhecimento técnico é importante. Dos autores teóricos, na prática, não funciona 100%. Aqui é o que funciona. Então, há apiários com colônias encabeçadas por rainhas de raças europeias. Muito obrigada. Aí ficou a reflexão importante para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade com o meio ambiente. É isso que o Biosfera faz diariamente, despertar a todos para essa realidade da cultura que deve existir, que é uma cultura de comportamento que deve existir na nossa sociedade, que é a preservação do meio ambiente, a preservação da vida no planeta, para que a gente tenha realmente estrutura para as tão faladas futuras gerações. Hoje a gente fica por aqui, você pode participar. biosfera@boavontade.com. Até a próxima edição do programa e lembre-se que preservar a vida